Como que vai funcionar aqui hoje? Tem um trechinho, né, uma cena completa, que eu deixei primeiro escrito só aqui as falas, né? Deixei as falas escritas com a leitura no nosso alfabeto também, mas eu não coloquei a tradução na primeira parte. Por quê? Porque primeiro eu vou dar uma lida devagar, de boinha, no trecho completo, para ver se você consegue entender mais ou menos, se você pega algumas palavras, e daí em seguida a gente vai traduzindo ali trecho por trecho, bonitinho, mas a princípio a gente vai dar uma olhada nessa versão aqui só em japonês, para ver quanto vocês conseguem entender antes das explicações, beleza? Vamos lá então, vou dar uma lida aqui. Talvez vocês lembrem da cena do anime também, né? Quem não leu o mangá. Vamos dar uma lida olhada. Primeiro, eu vou lendo por aqui, tá, pessoal? Mas se vocês acharem muito pequenininho, a mesma frase tá escrita aqui embaixo. Ome boroboro janeka. Ome boroboro janeka. Eu vou mostrando os dois aqui pra gente não se perder. Ittai nani shite ta? Ittai nani shite ta? Ele perguntou pro Naruto. Daí, vamos pra essa parte aqui primeiro, né? Sonna koto yori, ano sa, sonna koto yori, ano sa, kore kara suggee jutsu misseru kara. Kore kara suggee jutsu misseru kara. Lemos até aqui, né? Sore dekitara sotsugyo sasete kureyo na. ごめんなさい。Vou ler de novo. それできたら卒業させてくれるよな. Vamos lá, continuando. Ah, você não está explicando nada. Eu vou explicar em seguida. Primeiro é para ver se vocês conseguem entender. じゃあ、ここで術の練習をしてたのか。こんなになるまで。じゃあ、ここで術の練習をしてたのか。こんなになるまで。ナルト。うん。その背中の巻物はどうした？ナルト。うん。その背中の巻物はどうした？あ、これ。水木先生がこの巻物のことを教えてくれたんだってばよ。お、だってばよ、aquíね。あ、これ。水木先生がこの巻物のことを教えてくれたんだってばよ。んで、この場所も、この巻物の術見せれば卒業間違いないってよ。この巻物の術見せれば卒業間違いないってよ。E daí chega aqui, né? O ataque aqui. Gostaram da trilha sonora? Yoku koko ga wakatta na. Yoku koko ga wakatta na. O Mizuki Sensei falando. Naruhodo. そういうことか。なるほど。そういうことか。なると、巻物を渡せ。Aqui, né? なると、巻物を渡せ。あのさ、どうなってんのこれ。どうなってんのこれ。なると、巻物は死んでも渡すな。Acabou a aula, então, pessoal. Até mais. Tchau! Brinks. Lemos aqui o trecho. Nós vamos analisar cada uma dessas falas. Dá para entender mais ou menos, né? Pelo contexto, eu acredito. Então, primeiro trecho, né? Esse balãozinho aqui. Vamos dar uma olhada. Ome boroboro janeka. Itai nani shite ta? Primeiro, vamos dar uma olhada nesse boroboro. Eu separei aqui para vocês. Qual que é o sentido disso? É quando alguma coisa está desgastada, né? Alguma coisa está desbostada, é foda, né? Desbotada, sei lá, tá num estado assim de degradação. Isso aí é boroboro. Por exemplo, ano ie wa boroboro da. Ie é de casa. Então, ano ie, aquela casa, wa, em relação àquela casa, boroboro da. Estou falando que ela está boroboro. Então,
adaptando um pouco a tradução, ela tá caindo aos pedaços, ela tá bem desgastada, é esse sentido. Kare wa boroboro no fuku o kite ita. Kare wa, falando sobre kare, ele, boroboro no fuku. Aqui a gente está ligando, através da partícula no, fuku, que é roupa, com boroboro. Então, uma roupa desgastada, né? Coloquei aqui uma roupa rasgada e gasta. O kiteita. Kiteita é que estava vestindo. Então, eu indico com o que estava vestindo. Que eram roupas rasgadas, roupas gastas. Quando tá meio zoado, assim, desgastado, a gente pode usar esse boroboro. E quando ele chega aqui, ele vê que a roupa do Naruto, que ele tá todo sujo ali, né? Que ele tá todo desgastado, digamos assim. E ele fala, ome, ome, que é um jeito mais informal de falar você. Muitas vezes é até rude, né? Omae, talvez você tenha já escutado. Esse ome é uma versão ainda mais informal desse omae, uma variação dele. Boroboro janeka. Lembram do janai? Para falar que não é alguma coisa? Nesse caso aqui, confirmando a informação. Não é? Não é mesmo? Só que janai, também numa versão mais informal, pode virar jane. Ome boroboro janeka. Tem até esse ka no final que pode aparecer ali como uma partícula interrogativa. Ele quis dizer, você não tá mó boroboro? O que é o boroboro que a gente acabou de ver? Eu adaptei aqui um pouco como acabado, né? Nossa, você tá acabado, hein? Você tá todo ferrado aí, tá todo boroboro. Pode ter essa ideia de desgastado. Como ele tava todo sujo ali, né? Ele viu que tinha acontecido alguma coisa. E falou que ele tava todo boroboro. Mas é nessa ideia, tá? Desgastado, pode ser rasgado ali, igual a roupa, né? Desbotado. Aí a gente viu sobre a casa também, caindo aos pedaços. Como se ele falasse assim, você tá só o pó, hein, Naruto? Mecha boroboro janeka. Omae boroboro janeka. Em seguida ele fala, itai nani shiteta. Esse itai aparece bastante em anime também. Nani shiteta significa o que estava fazendo. Nani, o que? Então, nani shiteta, o que estava fazendo? Itai nani shiteta? O que diabos você estava fazendo? O que você estava fazendo, meu irmão? O que diabos você estava fazendo? Itai nani shiteta? Nossa, até perdi a voz aqui. Beleza? Então, boroboro tem essa ideia. Boroboro janeka. Itai nani shiteta? Nossa, você está acabado, hein? Você está só o pó, hein? O que você estava fazendo? Próxima parte. Vamos aqui no cantinho agora, né? Sonna koto yori sa. Korekara. Ah, eu não falei sobre o itai. A propósito, né? Desculpem. Esqueci de falar do itai. Itai. Não, eu expliquei, né? Só interjeição, então. Daria pra nem usar ele aqui, né? Dava pra falar só nani shiteta. O que você estava fazendo? Daí o itai parece que dá essa ênfase, né? Pro que está sendo falado. O que raios você estava fazendo? Que diabos você estava fazendo aqui? Mas o que você está fazendo aqui? Até como eu coloquei aqui, né? É que não tem bem um sentido em português, mas é nessa nuance, né? O que baralhos você está fazendo aqui? Não que necessariamente seja no sentido de palavrão, mas dando essa intensidade, um pouco, deixando a frase um pouco mais forte, né? Tem uma surpresa maior dele ali, eu diria. Ok? Sonna koto yori, sa. Estrutura legal aqui para vocês guardarem também. Esse sonna koto yori, já deixei separado pra gente dar uma olhada. Esse sonna koto, né? Aliás, sonna koto yori, dá para vocês guardarem tudo isso aqui como uma coisa só. Que é numa ideia de mais do que isso, se for traduzir literalmente. Então, mais do que isso que foi citado anteriormente ali no contexto, eu tô querendo dizer que aquilo não é tão importante quanto alguma outra coisa.
Como assim? Olha só, aqui no contexto ele não chega perguntando pro Naruto o que aconteceu que você tá desse jeito aí. E daí ele usa sonna koto yori. Então, mais importante do que isso daí, né? Deixa isso aí pra lá. Tem outra coisa mais importante pra falar. Dá uma olhada nessas frases aqui também, ó. Sonna koto yori ima wa kyukei shiyou. Sonna koto yori ima wa kyukei shiyou. Então, dá pra gente adaptar esse sonna koto yori como mais importante do que isso, ima wa, em relação a ima, agora, kyukei shiyou. Vamos fazer um intervalo, né? Vamos fazer uma pausa, vamos dar um descanso, vamos fazer um kyukei, tá? É nesse sentido. Então, sonna koto yori, ima wa kyukei shiyou. Mais importante do que isso, mais do que isso que estava sendo falado ali no contexto, que vai variar de acordo com o contexto. Mas vamos supor que alguém chegou, a gente tem que pesquisar isso daqui, a gente tem que fazer isso agora. Não, agora vamos dar uma descansada. Beleza? Outro exemplo. Sonna koto yori kare no hanashi o kiite miyou. Esquece isso. Mais importante do que isso, kare no hanashi. Hanashi pode ser uma conversa, né? Uma história, dependendo do contexto. Então, kare no hanashi, a conversa dele, a história dele, o kiite miyou. Vamos escutar, né? Vamos experimentar, escutar. Vamos ver ali o que ele tem para dizer. Então, esquece isso por enquanto. Mais importante do que isso daí, agora a gente vai escutar o que ele tem para dizer. Pode ter esses sentidos, esse sonna koto yori. No caso aqui do Naruto, ele, como eu tinha explicado para vocês, ele estava querendo dizer que não importa por que eu tô desse jeito aqui, mais do que isso. Então, mais importante do que isso, depois ele coloca um anosa, que pode ser um jeito de chamar ali a pessoa. Eu coloquei aqui, né, como ei, ou poderia ser viu, como se estivesse falando assim em português. Kore kara sugee jutsu mise kara. Essa parte aqui, né? Kore kara, a partir de agora, o que eu vou fazer agora, sugee jutsu. Jutsu são as técnicas lá deles, né? Então, sugee jutsu é um jutsu incrível, né? Esse suge vem de sugoi, uma versão um pouco mais informal de sugoi, uma variação mais informal de sugoi. Então, um jutsu incrível. Mise kara. Aqui também eles terminaram com um tsu pequenininho a frase, mas é um miseru. Miseru significa mostrar. Então ele está falando é que, esse kara é como se fosse um é que, até coloquei aqui entre parênteses, é como se ele estivesse falando, presta atenção aqui que eu vou miseru, que eu vou mostrar um sugejutsu, um jutsu incrível, korekara, a partir de agora. Certo? Pegamos aqui, esse balãozinho do canto. Então, mais importante do que isso, não importa por que eu tô sujo. Mais importante do que isso, agora eu vou te mostrar aqui um jutsu incrível. Beleza, vamos agora para essa parte aqui. Vimos o cantinho direito, agora vamos para o canto esquerdo do diálogo. Em seguida, o Naruto fala: "Sore de kitara sotsugyo sasete kureru yo na." Então, sore de kitara, esse de kitara vem de dekiru, que é conseguir. Então, de kitara, se conseguir, sore, isso. Isso o quê? O jutsu que ele estava falando aqui, né? Esse jutsu incrível, esse jutsu foda que ele falou que vai fazer agora. Sore de kitara. Se eu conseguir isso, se eu conseguir fazer esse jutsu, sotsugyo sasete kureru yo na. Sotsugyo sasete kureru. Quando a gente tem um verbo nessa forma aqui, te kureru, ela expressa uma gratidão ali, um agradecimento sobre alguma coisa que alguém faz para você. Por exemplo, se eu falo oshiete kurete arigatou. Oshiete kurete arigatou gozaimasu. Muito obrigado por ter me ensinado. Nesse caso, eu peguei ali o verbo oshieru, que é ensinar, e coloquei na forma te kureru. Então,
oshete kurete arigatou gozaimasu. Muito obrigado por ter me ensinado. Aqui a gente tem um sotsugyo saseru. Sotsugyo é de graduação, né, formação. Para quem não sabe aqui do contexto, antes dessa cena, teve o negócio de graduação lá da Academia de Ninjas, né, e o Naruto tinha sido reprovado, ou seria reprovado, eu não lembro agora a ordem dos acontecimentos. Mas tem lá o exame de graduação deles, e o Naruto não estava manjando ainda o que precisava para passar no exame. E daí ele tá falando aqui, né? Se eu conseguir isso, se eu conseguir esse jutsu, sotsugyo saseru. Sotsugyo suru, se graduar. Agora, sotsugyo saseru, permitir, né? Deixar que se gradue. No caso, ele tá falando que vão deixar, tá nessa forma aqui, né? Tekureru. Então ele tá falando que vão deixar ele se graduar. Vão permitir que ele se forme, se ele conseguir fazer esse jutsu. E esse yona no final é mais um jeito de falar, que também dá uma ênfase ali, uma intensidade para o que está sendo falado. Viu, se eu conseguir fazer esse jutsu aqui, ele vai deixar eu me graduar. Vão me deixar eu me graduar, né? Vão me deixar eu me graduar. Aqui dá para colocar como ele vai, porque foi um sensei que falou para ele, né, que se ele fizesse o jutsu ali que tem nesse pergaminho que está nas costas dele, que se ele conseguir isso, daí ele ia conseguir se graduar, tá? Mas esse trecho aqui, ó, no cantinho esquerdo, é disso que está sendo falado. Sonna koto yori, ano sa, kore kara sugee jutsu miseu kara. Sore dekitara, sotsugyo sasete kureru yo na. Beleza? Gostou desse corte? Não esquece de acessar o nosso canal aqui na aba ao vivo para você ver essa aula completa e não esquece também de se inscrever para receber aí todas as novidades.